e vou mostrar como se programa um medidor de temperatura da água da Racetronics. O modelo aqui é um TH10 com display vermelho, que possui melhor visualização que o azul. Esse modelo já vem com um sensor de temperatura da própria Racetronics, que possui um cabo com mais de 2 metros de comprimento, e a ligação entre o cabo e o sensor é hermeticamente isolada por uma resina. Além disso, ele possui uma arruela de alumínio para que haja uma perfeita vedação. Temos também o copo suporte com sirene da Racetronics. Ele é bem pequeno e discreto, e esse modelo já vem com uma sireninha encaixada aqui dentro. O som sai por esses furos na parte de trás, a base é articulada e ele vem com a fita dupla face da 3M para fixá-lo no para-brisa. A instalação é bem tranquila, tem o esquema no manual e está tudo muito bem detalhado. E o segredo para programar esse medidor é o seguinte: ele possui 7 funções. Se você apertar brevemente o botão, ele vai alterando o valor dentro dessa função, até chegar no valor que você quer. Quando encontrar o valor que quer, basta apertar novamente o botão, segurando apertado até que o LED de alerta acenda. Aí você solta o botão que ele terá gravado o valor escolhido e encaminhado para uma nova função. E é basicamente isso. Então eu vou ligar o medidor. Para entrar no menu de programação, basta pressionar o botão aqui da frente, que ele entra no modo de programação, na primeira função, que é a função pico, que mostra a maior temperatura atingida até o momento, que é, no caso aqui, como estamos medindo a temperatura ambiente, é 27 graus. Dando breves toques no botão, ele irá alternar entre 0 e 27, que é a maior temperatura atingida até o momento. Se quiser deixar nesse valor mesmo, é só manter assim. Se quiser zerar a temperatura, basta deixar em 0, apertar o botão e segurar apertado até que acenda o LED de alerta. Aí você solta o botão e ele irá zerar a memória e passar para a próxima função, que é a função de alerta. Essa função é onde se programa o valor para dar o alerta. Dando breves toques, nós vamos alterando o valor. Como no momento está marcando 27 graus, vou programar para 28 graus, que é 1 grau a mais. Chegando aqui, nós apertamos o botão, mantendo pressionado até que acenda o LED de alerta. Soltamos o botão, assim ele já grava o valor na memória e vai para a função desliga. Essa função define o valor para desligar o LED de alerta e a saída. Como já programamos o alerta para 28 graus, então vou programar para desligar quando a temperatura ficar 1 grau abaixo do de alerta, que no caso eu vou deixar com 27 graus. Essa função desliga é muito útil para quem usa esse medidor para controlar a ventoinha do radiador. Pois, por exemplo, se a pessoa programar a função anterior, que é a função alerta, para ligar a ventoinha com 100 graus, então nessa função desliga, ela pode programar para desligar a ventoinha com 95 graus, por exemplo. Dessa forma, o medidor vai acionar a ventoinha com 100 graus e desligar com 95 graus. Enquanto eu explicava a função desliga, fiquei um tempo sem apertar o botão e ele saiu automaticamente do modo de programação. Vou então acessar novamente o menu. A primeira função, que é a função pico, já expliquei. A segunda função, a função alerta, que também já expliquei. E a função desliga. Interessante é que quando ele saiu pelo modo automático, ele gravou automaticamente o valor que eu havia definido. E está tudo certinho. Basta então passar a função para a seguinte, que é a função saída. Essa função configura a saída auxiliar, que é o fio cinza do medidor. Nessa função só existem 2 valores para se escolher, o 0 ou 1. Se você usar o medidor para o controle da ventoinha, escolha o valor 0, para que seja um sinal constante. Caso vá usar a saída para a sireninha, então escolha o valor 1, para que o sinal fique pulsante. Então, vou escolher o valor 1 e gravar. E ele vai para a próxima função, que é a função calibração. Essa função é usada para ajustar o medidor quando o sensor está variando um pouquinho. Como nosso sensor é novo e está tudo certo, eu vou manter em 0 e gravar. Pronto. A função seguinte é a função brilho. Essa função permite diminuir o brilho à noite, quando liga a lanterna. Vou deixar em 0. E finalmente a função sensor.
Se você estiver usando o sensor da própria Registronics, basta deixar essa função com valor 1. Como é a última função do menu, vou deixar ele gravar e sair sozinho pelo modo automático. Pronto, gravação finalizada. Eu gostaria de dar uma dica. Na hora de gravar o valor escolhido, procure sempre apertar o botão quando estiver vendo a palavra e não o número. Pois se você apertar o botão para gravar quando estiver vendo o número, você corre o risco de, sem querer, mudar rapidamente o número e gravar um número diferente do desejado. Então, procure gravar quando aparece a palavra. Por exemplo, na primeira função, que é a função pico, eu vou apertar quando estiver aparecendo pique na tela. Outra dica importante também é para tomar cuidado com a função sensor, pois se essa função estiver programada errada, o medidor pode ficar só marcando 0, ou senão não passa dos 30 ou 40 graus de valor máximo. Os medidores da Registronics já saem de fábrica programados com valor 1 na função sensor, que é a programação para quem usa o sensor deles. Se você estiver usando o sensor deles, então, nem precisa mexer na programação da função sensor. Vou então segurar o sensor para aumentar 1 grau na temperatura e acionar o alerta. Perfeito! Agora, vou mergulhar o sensor num recipiente de água gelada para resfriar a temperatura. Certinho! Esse aparelho funciona muito bem e é bem tranquilo de se programar. Por hoje é só, espero que tenham gostado e obrigada por assistirem.